Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Por favor, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Carta aos Gálatas, capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura dos 5 primeiros versículos deste capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Conta-se a história de uma comunidade de porcos-espinhos que enfrentavam um rígido inverno. E certa noite, ao passar a noite e amanhecer o dia, encontraram muitos membros da comunidade mortos de frio. E naquele dia, o ancião dessa comunidade tem uma ideia. E a ideia dele é de que aqueles porcos-espinhos, naquela noite, para enfrentar o frio, se reunissem e passassem a noite todos pertinhos uns dos outros, para que o calor do corpo de um e do outro aquecesse toda a comunidade. E assim eles fizeram. E na manhã seguinte, nenhum deles havia morrido de frio. A próxima noite veio, o frio continuava, e nessa noite eles voltaram a passar a noite separados. Ao amanhecer do novo dia, haviam mais membros da comunidade mortos de frio. O ancião, então, pergunta por que eles não repetiram aquele ato de passarem a noite juntos, perto uns dos outros, já que havia funcionado e nenhum deles havia falecido na noite anterior. E a resposta deles foi que, durante a noite que eles dormiram todos juntos, os espinhos uns dos outros cutucavam uns aos outros, e eles se sentiram muito incomodados com aquilo. Então, na última noite, eles resolveram fazer tudo separado de novo, todos separados de novo, para evitar os cutucões dos espinhos uns dos outros. Então, o ancião disse para que eles pesassem isso na balança e vissem o que era melhor. Se eram os cutucões dos espinhos à noite, eram mais suportáveis, ou se a morte seria mais suportável. Daquela noite em diante, então, esses porcos-espinhos passam a passar todas as noites de inverno, todos juntos, e não se perdem mais membros nessa comunidade. Pois bem, meus irmãos, essa história, ela tem muito a nos dizer a respeito do texto que Paulo escreveu aqui aos Gálatas. A carta aos Gálatas, ela foi escrita, e a gente costuma dizer que ela trata de dois temas, lei e graça, mas ela não trata da lei em si, ela trata, na verdade, da atitude daqueles que foram alcançados pela graça em relação à lei. E há 3 formas de se agir em relação à lei. A primeira é a correta, é a forma como aqueles que são espirituais, aqueles que nasceram de novo, como a igreja do Senhor Jesus Cristo, deve agir em relação à lei, que é viver uma vida no Espírito, viver uma vida em Espírito, que é o que Paulo fala no capítulo 5, capítulo exatamente anterior a esse, e então essa vida de Espírito levando a uma vida prática também no Espírito, e assim então a relação de graça e lei, ela fica bem equilibrada, porque o desequilíbrio dessa relação são as atitudes mais comuns que nós vemos nos nossos dias, que são o liberalismo ou a libertinagem, onde o pecado não importa e as pessoas se atiram ao pecado de qualquer jeito, porque o que vale mesmo no final é que o espírito seja salvo, né? Então, entregam-se os seus corpos ao pecado. E também existe o oposto dessa atitude, que também é tão perigosa quanto, que é o legalismo, que é viver a vida em relação à lei, tentando, com todo o rigor que a lei exige, viver ela e tentar obedecer ela à parte de Cristo, sem a graça de Deus, o que se torna uma missão
impossível também. É para tratar desses assuntos que Paulo, então, escreve este capítulo 6, mostrando que a igreja, que foi alcançada pela graça de Deus, ou seja, essa igreja, que não é mais formada só de judeus, mas agora de judeus e gentios, gente de toda a tribo, raça, língua e nação, foi alcançada pela graça de Deus, recebeu a salvação em Cristo Jesus. Cristo Jesus nos substituiu. Havia um grande problema contra nós. Nós somos pecadores, carecemos da graça de Deus, e Cristo tomou o nosso lugar na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar, e essa é a graça de Deus. A igreja, alcançada pela graça, deve viver em espírito. E isso é o que Paulo trata no capítulo 5 da carta, mostrando então como é a vida em espírito. E agora, nesse capítulo 6, ele mostra como é a ética da vida no Espírito, de forma prática, como é a ética da vida no Espírito Santo de Deus. Bom, a lei de Deus, a lei de Cristo, ela se cumpre no amor. A lei de Cristo se cumpre no amor, e a igreja nós podemos chamar de a comunidade do amor. A igreja de Cristo recebeu o Espírito, em Gálatas 3, versículo 2. A igreja nasceu segundo o Espírito, em Gálatas capítulo 4, versículo 29. Ela anda no Espírito, segundo o capítulo 5, versículo 16. Ela é guiada no Espírito, segundo o versículo 18 do capítulo 5. Ela produz o fruto do Espírito, versículos 22 e 23 do capítulo 5. E ela vive no Espírito, segundo o versículo 25 do mesmo capítulo 5. Mas a verdade é que a igreja ainda não está no céu. Ainda há a terrível possibilidade das quedas. Nós fomos libertos do poder do pecado, nós fomos libertos da condenação do pecado, mas nós não fomos ainda libertos da presença do pecado. O pecado ainda nos assedia tenazmente. E é exatamente a respeito disso que Paulo irá tratar então. Nada melhor para que nós vejamos como é viver no Espírito do que vermos como nós nos relacionamos com aqueles que são o nosso próximo, aqueles que estão próximos a nós. Estamos todos sujeitos a fraquezas e às quedas, e é nesse contexto que a igreja deve ser chamada de um lugar de cura e de restauração. Paulo propõe aqui um caso hipotético de uma queda. Ele diz que se algum irmão for pego em uma queda, né? For surpreendido em alguma falta. E por que ele usa esse caso hipotético de queda? Porque como alguém que é um liberal agiria em relação a isso? Com negligência. Não afetaria a vida dele, ele não faria nada. Já que alguém foi pego em algum pecado na igreja, não importa, não tem problema. E como um legalista agiria? Bom, aí é que está a questão aqui. Nada revela mais a maldade, a perversidade do legalismo do que a forma como ele trata alguém que é pego em pecado na igreja do Senhor Jesus. E é por isso que Paulo traz esse caso hipotético aqui de alguém que cai. O termo que Paulo usa para essa falta, no grego, ele indica que é alguém que pisa fora do caminho, que pisa em falso, alguém que colocou os pés num terreno escorregadio e escorregou. Portanto, não é um caso premeditado de pecado, mas alguém que foi pego, surpreendido pelo pecado. O detalhe é que todos nós precisamos estar atentos a isso, porque a expressão que Paulo usa, se alguém, quando ele diz se alguém, ele inclui a todos nós. Quando ele diz que se alguém for pego, ele está dizendo que todos nós temos a probabilidade de também cairmos e sermos pegos nessa falta. Por isso nós devemos andar atentos, vermos por onde andamos. Vermos por onde andamos para não andarmos despercebidamente e andarmos com prudência, fugindo e tendo discernimento do mal. Então, para enfrentar o problema do pecado sem legalismo na comunidade da fé, nós devemos fazer algumas coisas que Paulo apresenta nesse texto. E a primeira delas é confrontar amorosamente. Confrontar amorosamente. Vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te, para que também
para que não sejas também tentado. Calvino, comentando esse texto, diz que muitos lançam mão dos erros dos irmãos, usando-os como ocasião para insultá-los e atingi-los com linguagem rude e censuradora. Nós precisamos, irmãos, destacar alguns pontos nessa passagem que nós temos aqui. Primeiro é quem deve lidar com aqueles que caem em pecado. E Paulo diz que são os crentes espirituais. Quem são os crentes espirituais que Paulo fala aqui? Aqueles que ele cita no capítulo 5, aqueles que vivem no Espírito, aqueles que andam no Espírito, aqueles que frutificam no Espírito, aqueles que nasceram do Espírito, andam e vivem no Espírito e frutificam no Espírito. Esses são aqueles que devem exortar aquele que pecou. Esses devem ser aqueles que confrontam o pecador. Esses é que devem tomar a iniciativa e cuidar daqueles que são surpreendidos pelo pecado. E, obviamente, meus irmãos, nós não devemos entender aqui que esses crentes espirituais, eles são uma elite espiritual dentro da igreja. Pois nós sabemos e conhecemos o texto do capítulo 5 e sabemos que todos nós devemos andar no Espírito, devemos viver no Espírito. Nós podemos e devemos viver no Espírito. Portanto, todos aqueles que estão nessa situação são aqueles que são chamados a tratar e cuidar daqueles que caem no pecado. Todos nós podemos e devemos ser crentes espirituais. E o contexto aqui nos mostra que Paulo está mais preocupado com aqueles que vão lidar com o pecado do que com aquele que caiu no pecado. Pois se nós dividirmos esse primeiro versículo em 3 partes, nós veremos que ele trata do pecador apenas na primeira parte deste versículo, e nas 2 seguintes, e nos 4 versículos que seguem, ele vai tratar daqueles que tratam do problema, daqueles que irão cuidar daquele que caiu. E por que isso? Por que nós devemos notar essa ênfase que Paulo dá naqueles que tratam do problema? Porque são esses que podem tornar o problema do pecado, ou resolvê-lo, ou torná-lo 10 vezes pior, se for mal, se a exortação for mal feita, se a confrontação for mal feita, se for feita sem brandura, se for feita sem amor, o problema pode aumentar e não ser resolvido. É por isso que Paulo está preocupado com essa questão. O que deve ser feito, então, com aqueles que caem em pecado, é o que Paulo continua dizendo. E a única maneira de levantar aqueles que caem no pecado é confrontando eles com o seu pecado. Paulo diz, corrigiu. E o termo grego aqui usado para corrigir significa restaurar a condição anterior. Ou num termo médico, né, é como eles usavam isso para um osso quebrado. Quando eles colocavam um osso no lugar e o osso calcificava, então esse verbo era usado para essa mudança, para esse conserto, para essa cura. Paulo diz que aqueles que caem em pecado devem receber a confrontação para que o seu problema seja corrigido, para que o osso volte ao lugar. A correção ela é sempre para a restauração. A correção, a confrontação do pecado, ela nunca é um castigo, mas ela é uma ação para a restauração, para a cura do faltoso, para que aquele que caiu seja levantado e trazido de volta à comunhão da igreja do Senhor Jesus. A ideia também do verbo aqui é de uma ação contínua. Ou seja, não é algo que a gente faz e está perdido apenas num ato. Não, é algo que faz parte da vida da igreja. A igreja age assim. A igreja age dessa forma e faz parte do seu hábito. É o hábito da igreja ter esse espírito de confrontação ao pecado. Mas com cuidado. Porque Paulo vai nos apresentar algumas coisas a respeito disso. Essa correção é sempre um confronto necessário. Ela não é uma pena, mas uma ação para a restauração. A igreja deve ser sempre essa comunidade de confrontação. Porque assim como aqueles porcos espinhos, nós devemos preferir os espetos, né? Os machucados dos espinhos que nós temos uns com os outros, do que a morte de um dos nossos membros. Nós devemos preferir sempre o confronto ao falso consolo da negligência. Devemos sempre preferir isso.
o confronto ao falso conforto da negligência. Não confrontar aqueles que caem no pecado é uma atitude indigna da Igreja de Cristo Jesus. É claro que corrigir, meus irmãos, não significa expor aquele que falhou ao ridículo, não significa execrá-lo, não significa humilhá-lo publicamente. Nada disso faz parte de uma confrontação com brandura para a correção. Nós não temos o direito de esmagar a cana quebrada e nem de apagar a torcida que fumega. Nós devemos ser intolerantes, sim, com o pecado, mas nós devemos ser compassivos, devemos ter compaixão com o pecador. Devemos sempre buscar isso. Lutero, falando a esse respeito, diz que, em relação à ação, quando alguém é encontrado numa falta, que ele deve ser confrontado com o seu pecado. E Lutero diz o seguinte: vá até ele, estenda-lhe a mão, levante-o novamente, console-o com palavras brandas e abrace-o com braços de mãe. Como confrontar aqueles que caem, então? Bom, a confrontação precisa ser feita com absoluto espírito de amor. O confronto ele precisa ser com espírito de brandura. E a palavra traduzida por brandura aqui é a mesma usada no versículo 23 do capítulo 5, onde ela é traduzida por mansidão, como um fruto do Espírito. Por quê? Porque a mansidão ela é uma característica verdadeira da vida espiritual de alguém. E a confrontação deve ser sempre feita com um espírito de mansidão, de brandura. E apenas aqueles que vivem no Espírito é que podem frutificar no Espírito. Por isso que aqueles que vão confrontar o pecado devem ser aqueles que são espirituais. A dureza, a insensibilidade, elas não podem fazer parte do processo da confrontação, de forma alguma. Nós precisamos ter sempre a ternura de Cristo e a doçura do Espírito Santo de Deus, a fim de que a pessoa que foi ferida pelo pecado, ela possa ser curada e restaurada no seio da igreja. E é nesse contexto, então, nós podemos citar 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 15, quando Paulo diz: todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como um irmão. Calvino dizia que nenhum homem pode estar preparado para repreender um irmão se ainda ele não foi bem-sucedido em obter um espírito gentil. A igreja não é uma comunidade que gera traumas, de geração de traumas, mas ela é um lugar de cura e de restauração. Isso nós precisamos compreender. Nós não somos um exército que executa seus soldados. Nós somos um exército que, quando os seus soldados caem, nós os levantamos, nós os tratamos, nós os curamos e trazemos restauração. É assim que a igreja caminha, é assim que a igreja deve caminhar. Devemos lembrar que, como a palavra significa essa cura, essa ideia do osso que é quebrado e que volta ao lugar, toda fratura, ela sempre gera dor. E quando nós vamos confrontar alguém que caiu em pecado, nós devemos considerar que aquela pessoa está sentindo dor. E a dor dela deve ser sentida por nós também. E nesse processo de confrontação, nós devemos tratar daqueles que estão doentes e precisando de cura e de restauração. Entretanto, meus irmãos, é necessário que nós falemos aqui, porque quando o mal ele é premeditado, quando ele é permanente, quando ele é inflexível, quando se confronta, quando se exorta e a pessoa não reconhece o seu pecado, continua naquela vida pecaminosa, continua naquelas mesmas questões que andava, sem provas de arrependimento, sem uma vida que tenta mudar essa situação, nós precisamos compreender que aí o amor ele não pode tolerar a injustiça. E o amor traça claras linhas divisórias em relação a isso. E o mal não pode encontrar na igreja um travesseiro para deitar. Ele precisa ser confrontado. E então, muitas vezes, a disciplina na igreja pode levar até a exclusão de alguém, mas por conta de coração duro, por conta de falta de arrependimento. Esse não é o caso do texto em questão, mas era necessário que nós falássemos sobre isso também
para não deixarmos isso passar em branco aqui. O amor, ele não sorri impassível, diante de tudo, mas ele nos deixa notar claramente para aquilo que ele diz não. E isso nós precisamos ter em mente sempre. Como Paulo disse aos irmãos da igreja de Corinto, lançai fora o velho fermento. Que precauções, então, devem ser tomadas ao confrontar aqueles que caem? A confrontação precisa ser feita com cautela e humildade. Precisa ser feita com cautela e humildade, Paulo fala, guarda-te para que não sejas também tentado. E é interessante porque o texto está no plural e, de repente, ele vem para o singular. Pois ele diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Dá vigor à exortação de Paulo aqui, quando ele se dirige individualmente a cada um de nós, a cada crente, instando que nós nos cuidemos, que nós cuidemos de nós mesmos, que cada um de nós cuide de si. Um autoexame, ele só pode ser individual. Nós não podemos fazer autoexame de um outro. O autoexame é autoexame, é um exame individual. E o verbo que Paulo usa aqui significa uma consideração firme, como contemplar o alvo antes de dar um tiro. Essa atitude deve ser feita antes da confrontação. Antes de confrontar alguém no pecado, você deve olhar para você mesmo. Você deve fazer esse autoexame. Porque quem corrige não pode estar cheio de soberba, cheio de orgulho, julgando-se melhor do que aquele indivíduo que está sendo corrigido. Todos nós temos a mesma estrutura, todos nós somos pó. Todos nós carecemos da graça de Deus e da glória de Deus. Se nós nos apartarmos um minuto da graça de Deus, nós vamos tropeçar e vamos cair. E estaremos do outro lado da situação. Somos todos vulneráveis e dependentes da misericórdia de Deus. Portanto, nós precisamos vigiar. Nós precisamos cuidar. Nós precisamos cuidar para não condenarmos nos outros aquilo que nós mesmos praticamos nas nossas vidas. Por mais perspicazes que nós sejamos em detectar os erros nos nossos semelhantes, nós não conseguimos ver, como Cristo disse, a trave no nosso próprio olho. Então, para enfrentar o problema do pecado sem legalismo na comunidade da fé, além de confrontar amorosamente, nós devemos também ajudar a levar as cargas uns dos outros. Versículo 2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. A confrontação ela não é apenas verbal, não é apenas falar, ela implica em uma ajuda prática. O que Paulo faz aqui é nos exortar a levar as cargas uns dos outros. As dores dos nossos irmãos devem ser também as nossas dores. O fardo dos nossos irmãos deve passar também sobre os nossos ombros. Cada um deve pôr o seu ombro do lado do ombro do seu irmão e junto carregarmos estas cargas. Levar as cargas uns dos outros. As cargas precisam ser levadas coletivamente. Vai corrigir com eficácia aquele que, além de falar a verdade, aquele que, além de confrontar em amor, ele também alivia o peso daquele que está sendo esmagado pela culpa do pecado. Amor apenas de palavra é hipocrisia e nós sabemos disso. Nós precisamos de ação. Ação é o que a palavra de Deus nos recomenda, se nós queremos ver levantar aqueles que caíram. Ajuda prática aos feridos é a forma mais eficaz da igreja se apresentar como um lugar de cura e de restauração. É quando levamos as nossas cargas, quando levamos as cargas uns dos outros, que nós cumprimos a lei de Cristo. E a lei de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Quem ama o próximo como a si mesmo, leva a carga do próximo. Anda junto. Se preocupa com o seu irmão. Paulo já havia declarado em Gálatas 5,14 que amar o próximo é cumprir a lei de Deus.
E é impressionante como Paulo aqui apresenta como sinônimos essas coisas: amar ao próximo, levar os fardos uns dos outros, cumprir a lei. Todas elas significam a mesma coisa: fazer a vontade de Deus, cumprir a lei de Cristo. Há expressões que são completamente equivalentes. Cristo, ele não apenas nos deu esta lei, mas ele também exemplificou essa lei. Perceba a ternura com que Cristo Jesus trata a mulher pecadora lá em Lucas capítulo 7, ou o ladrão da cruz, lá em Lucas capítulo 23, ou ainda o próprio Pedro, que havia o negado por 3 vezes, o paralítico de Jerusalém, a mulher que foi apanhada em adultério. Jesus Cristo não só nos deu a lei, como mostrou como cumpri-la. Paulo está aqui, com toda certeza, condenando a atitude dos legalistas, porque os fariseus, e eles são o grande modelo de legalistas que nós temos nas Escrituras, eles nunca estavam preocupados em levar as cargas uns dos outros, mas em colocar pesadas cargas sobre os ombros dos outros, que eles mesmos não eram capazes de carregar. Eles eram especialistas em fazer isso. O legalista é sempre mais severo com os outros do que consigo mesmo. Então, para enfrentar o problema do pecado sem legalismo na comunidade da fé, na Igreja do Senhor Jesus, nós devemos confrontar amorosamente, levar as cargas uns dos outros e, terceiro, não agir como santarrões. Observe o versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Um autoexame falso vai levar a um autoengano. E o verbo enganar aqui, ele não ocorre, esse verbo usado por Paulo aqui como enganar, não ocorre em nenhum outro lugar do Novo Testamento. E ele significa iludir a própria mente. O que Paulo está dizendo aqui é que se alguém pensa alguma coisa de si mesmo, está contando fantasias para a sua própria mente. Está iludindo a sua própria mente, está completamente iludido. Um dos grandes perigos do confronto aos que tropeçam, que caem no pecado, é nós nos dirigirmos a eles com um ar de arrogância, com uma pretensa santidade que nós não temos. Nada é mais contrário à santidade do que o orgulho, do que a soberba. O legalista sempre tende a denegrir a imagem dos outros, só para melhorar a sua própria imagem. Nós podemos aqui lembrar daquilo que Jesus nos falou, quando ele diz que nós não devemos ser aqueles que ficam olhando o cisco no olho do outro, quando no seu próprio tem uma trave. Essa cena grotesca está retratada aqui. O cuidado que nós devemos ter com isso. Jesus condenou o fariseu que se julgou melhor que os demais homens. Jesus desmascarou os fariseus que queriam apedrejar a mulher apanhada em flagrante adultério, sendo eles também culpados. O que nos faz ternos e generosos, humildes e mansos, compassivos e prestativos para com os nossos irmãos, é o fato de nós nos darmos conta do pouco que nós somos, do pouco que nós mesmos somos. Nós devemos ter isso sempre em mente. Paulo continua no versículo 4 e diz: mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. O nosso padrão para comparações não deve ser o nosso irmão, muito menos quando nós estamos a corrigir alguém. Nós sempre vamos supervalorizar os erros dos outros e supervalorizar os nossos acertos. E esse tipo de modelo vai sempre levar com que nós hajamos de forma soberba, de forma orgulhosa, pois nós vamos nos julgar melhores que o outro. Como que você pôde fazer isso? Algo que é tão básico à fé, como você pôde cair neste pecado? Nós devemos lembrar que o nosso modelo, a nossa vara para nos medirmos,
é Cristo Jesus. E quando nós olhamos para Cristo Jesus e nos comparamos a Ele, nós vemos o quão longe nós estamos daquilo que é o nosso alvo. E então, quando nós olharmos para o nosso irmão que caiu em pecado, nós com certeza não iremos até ele com orgulho e com soberba, porque saberemos quem nós somos também, e que talvez no outro dia as coisas se invertam e seremos nós do outro lado tendo que sermos corrigidos. Não é correto nunca nos compararmos com aqueles a quem nós estamos tratando, exortando. Nós devemos sempre nos comparar com Cristo Jesus. E essa comparação nivela toda a igreja de Cristo. Quando nos comparamos a Cristo, nós todos estamos nivelados, pois nós todos dependemos dele. Nós todos precisamos dele, de Cristo Jesus. Para enfrentar o problema do pecado sem legalismo na comunidade da fé, nós também devemos, em último lugar, discernir as responsabilidades pessoais de cada um. Versículo 5. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Uma leitura desatenta do texto pode dizer que há aqui uma certa contradição de Paulo entre o versículo 2 e o versículo 5. Afinal, no 2 ele diz que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E agora, no 5, ele nos diz que nós devemos levar cada um seu próprio fardo. Mas as palavras que Paulo usa na língua original, no grego aqui, elas trazem ideias diferentes. Quando Paulo fala em carga, no versículo 2, ele está falando de algo que é extremamente pesado e que de uma pessoa sozinha não consegue carregar. E quando ele fala no versículo 5 do fardo, é uma palavra que significa uma mochila, um saco, uma bolsa, um peso que é leve, que cada um pode carregar o seu. Então, quando ele está tratando no versículo 2, ele está falando dos nossos deveres sociais, de como nós devemos agir com os nossos irmãos, ajudando um ao outro. Mas agora no 5, da nossa responsabilidade pessoal. O que no 2 é uma obrigação social, no 5 é uma responsabilidade pessoal de cada crente. Na comunhão cristã, as cargas são compartilhadas uns com os outros, isso em amor. Mas há um certo tipo de carga, um certo tipo de fardo, que é de cada um, que é próprio de cada indivíduo da Igreja de Cristo. Nós devemos ajudar uns aos outros a carregar os grandes pesos da vida, mas há certas responsabilidades pessoais que cada pessoa deve levar sozinha. Por exemplo, o meu vizinho, ele pode me ajudar a levar a minha carga quando o meu carro está na oficina, ajudando-me, levando os meus filhos à escola, dando carona aos meus filhos. Mas ele não pode ajudar a levar o meu fardo, que é de ser responsável pela vida dos meus filhos. Cada soldado deve levar a sua própria mochila, a sua própria bagagem. Nessa linha de pensamento, John Stott diz o seguinte, que nós devemos carregar os fardos que são pesados demais para uma pessoa carregar sozinha. Mas há, porém, um fardo que nós não podemos partilhar, e esse é a nossa responsabilidade diante de Deus no dia do juízo. Naquele dia, você não poderá carregar a minha mochila, nem eu poderei carregar a sua. Cada um levará o seu próprio fardo. Para enfrentar, meus irmãos, o problema do pecado sem legalismo na comunidade da fé, nós devemos, em primeiro lugar, confrontar amorosamente. Lembrando que esse confronto deve ser sempre feito em amor, tomando cuidado com a nossa própria vida, olhando para nós mesmos. Nós devemos ajudar a levar as cargas uns dos outros. Nós não devemos agir como santarrões. E, em quarto lugar, nós devemos discernir as responsabilidades pessoais de cada um. Nós levamos as cargas, mas aquilo que é responsabilidade daquele irmão é dele. É dele.
Aquilo que é minha responsabilidade é minha. Não há outra forma, meus irmãos, de nós expressarmos a vida no Espírito, a verdadeira vida cristã, senão pelo amor e pelas boas obras. Foi para isso que nós fomos salvos pela graça. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, porque nós somos feitura de Cristo, criados nele para as boas obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Não há outra forma de nós expressarmos a vida cristã, a vida piedosa, senão através da expressão do amor e das boas obras. Foi esse o meio que Deus determinou para que ele seja glorificado na vida da igreja, no meio do seu povo. Um povo que se ama, um povo que carrega as cargas uns dos outros, um povo que sabe viver junto, apesar das diferenças. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos, e nos faça viver piedosamente, pois nós não podemos viver desta forma sem que nós busquemos em Cristo Jesus, o nosso Senhor e o Salvador. Como Ele mesmo disse, sem Ele nós nada podemos fazer. Para que nós sejamos capazes de viver assim, nós precisamos ir a Cristo em oração. Nós devemos lembrar da oração que Ele nos ensinou. Livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Que Deus nos abençoe. Amém.